Pessoal, dando continuidade à aula passada. A aula passada a gente aprendeu como inserir bases de dados no Power BI e também como fazer alguns visuais. Hoje a gente vai modificar o nosso arquivo CSV de um local. E o meu arquivo, ele estava na pasta downloads. Ele estava nessa pasta downloads aqui. E eu mudei ele de lugar e eu coloquei na GSI. Porque eu acho que vai ficar mais organizado. Porém, quando a gente faz essa mudança de pastas, a gente precisa alterar no Power BI, porque senão dá erro. Então a gente vai abrir o nosso arquivo de Power BI para fazer essa mudança, tá bom? Se você não faz essa mudança, o seu arquivo ele não consegue encontrar esse arquivo. O seu arquivo de Power BI não consegue encontrar um arquivo de CSV. Então você tem que fazer essa mudança para o Power BI conseguir encontrar o CSV para você conseguir poder mexer com seus dados, com suas visualizações. Então a gente vai vir aqui em transformar dados para a gente checar onde é que está essa fonte de dados. E aqui tá dando erro, porque o meu arquivo ele estava em downloads. Só que agora ele não está mais em downloads. Então a gente vai precisar alterar. Então a gente pode ir aqui para erro. A mesma coisa da outra base. Então a gente vai clicar em fechar. A gente vai sair do Power Query. A gente vai vir aqui em transformar dados, configuração da fonte de dados. A gente vai selecionar aqui, alterar a fonte. Aqui está nosso arquivo, ele está em downloads. A gente vai vir aqui na pasta que a gente colocou o arquivo e vai selecionar ele e clicar em abrir. Aqui agora ele vai aparecer na pasta correta. A gente clica em OK, faz a mesma mudança para a fonte de baixo. Pasta de GSI, OK. A gente fecha e ele vai aplicar automaticamente. A gente seleciona aqui e aplicar alterações. Prontinho. Quando a gente volta aqui e transformar dados, o erro ele não vai mais aparecer. Então, toda vez que a gente modificar o arquivo de CSV de Excel de uma pasta para outra, a gente também tem que modificar no Power BI, senão vai dar erro na nossa base, tá bom? A gente fecha, aplica. Prontinho. Agora a gente vai trabalhar com o restante dos visuais. Agora a gente vai fazer quantidade de usuários por estado civil. Para isso eu vou utilizar o gráfico de rosca. Aí aqui na legenda eu vou colocar estado civil e ID aqui em valores. Lembrem sempre de colocar ID como contagem distinta, tá bom? Prontinho. Aí aqui a gente vai copiar o piso de formatação e aplicar nesse. E a gente muda o título. Então, pessoal, tá aqui o nosso novo gráfico. E agora a gente vai aprender a criar colunas dos usuários. E quem já escrever, selecionar a nova coluna. E agora a gente vai escrever o nome da coluna e a fórmula dessa coluna, que vai ser idade. E na hora de escrever a função, você vai tentar escrever com div 2 Fs, tá? E a nossa função ela vai calcular a data de nascimento, ou seja, então a gente vai pegar a data de nascimento da pessoa e hoje e vai diminuir de modo que a diferença fique em anos, ok? Se uma pessoa nasceu em 19/7 de 2003 e a gente subtrai com a data de hoje, essa pessoa vai ter 21 anos. A função vai fazer isso, ela vai diminuir a data de nascimento pela data atual e vai deixar em anos, tá bom? Clusterizar e vai jogar a idade. No X a gente vai colocar a idade e no eixo Y a quantidade de 10. Não se esqueça de colocar a contagem distinta.
A gente vai copiar a formatação. Pode ver que na nossa biblioteca a gente tem muito mais pessoas que têm entre 60 anos do que pessoas jovens. E o nosso pico de idade é 61 anos. A gente vai trocar o nosso título, o nosso visual. A gente vai colocar a quantidade de usuários por idade. Trabalhar com mapa, a gente vai vir aqui em configurações, em arquivo, opções, configurações. A gente vem em opções. Aí a gente vai vir em segurança. Aí vai vir em mapas visuais de mapa preenchido. E a gente tem que selecionar essa opção. Se essa opção não estiver selecionada, você seleciona para aparecer o seu mapa, tá bom? Aí, ok. E agora a gente vai fazer algumas modificações. Vai vir em transformar dados. Coluna bairro. Na nossa tabela 1. Vai vir aqui e escrever renomear. E a gente vai renomear para cidade. Agora a gente vai criar uma coluna condicional. Porque a gente quer fazer uma condição de que se uma cidade ela é igual a Brasília, então ela é DF. Se não, é Goiás. Então a gente vai vir aqui em adicionar coluna condicional. Deixa eu escrever aqui estado. Se coluna cidade é igual a Brasília, saída DF. Se não, se cidade é diferente de Brasília, então Goiás. Ok. A gente modifica. Puxa aqui pro ladinho. A gente vê se tá tudo certo. Prontinho. Só que tá faltando uma coluna, porque a gente tem cidade, estado e tá faltando país. Então a gente pode criar uma coluna personalizada. Então a gente vai vir aqui em coluna personalizada. Escrever aqui país. Essa coluna vai se chamar país. E para fazer nossa fórmula, a gente vai usar aspas, porque o nosso dado ele é textual. Então ele tem que estar entre aspas. Então, aspas duplas. Brasil. A gente pode deixar do jeito que tá e seleciona aqui. Prontinho. A gente pode deixar aqui país, estado, cidade. E a renda a gente pode trazer pra cá. Pronto. A gente vem e fecha e aplicar. Prontinho. Aí vai carregar. E aqui tá aparecendo estado, cidade e país. E a gente tem que resolver por quê. País, estado e cidade são dados geográficos. Então a gente tem que modificar esses dados. Vou selecionar aqui. A gente vai selecionar. A gente vem em categoria de dados. E a gente vem selecionar cidade. Aqui é cidade. Estado. Vai ser estado. E o país. Esse país. É isso. Prontinho. Então, quando a gente for criar o nosso mapa geográfico, esses dados vão estar georreferenciados. Que é o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai puxar esse mapa, esse visual de mapa pra cá. E aqui em localização, a gente vai colocar Brasil. O país Brasil, estado e a cidade. Aí quando a gente aperta essas duas setinhas, ele vai descendo pra mostrar certinho as cidades que aparecem. As cidades que a gente tem usado.
tipo Latina, Brasília, Águas Lindas, etc. Para o tamanho da bolha, a gente vai colocar contagem de ID para contabilizar a quantidade de pessoas. E contagem distinta. A gente está no nível superior, então quando a gente for descendo, o próximo nível, em Goiânia tem mais gente. A gente vai descer mais. E aqui vai dar um detalhamento maior de onde tem mais gente. Então, por exemplo, Brasília Centro tem muito mais gente do que Águas Lindas de Goiás. Agora a gente vai colocar um delta aqui e vamos copiar a formatação. Perfil, a gente vai inserir uma matriz. Então, em linhas, eu vou inserir cidade. Colunas eu vou colocar gênero, tá bom? E valores, contagem de D, sendo contagem de D no campo de contagem distinta. A gente seleciona aqui. E agora a gente vai colocar para destacar. São as ocorrências que mais aparecerem, os dados que mais aparecerem, a gente vai destacar aqui. Tá? Então a gente vai vir em valores, selecionar como botão direito, sobre contagem de D, formatação condicional e cor da fonte. E aqui tá mais ou menos assim. O que menos aparece vai ficar bem clarinho e o que mais aparece vai ficar bem escuro. Então a gente pode alterar as cores. Então como eu tô usando azul, eu vou deixar... Então como eu tô usando tudo roxo, eu vou deixar tudo roxo. Então eu vou vir aqui. E esse roxinho um pouco mais escuro. Então o menor valor eu vou deixar um roxo bem clarinho mesmo. E o maior valor eu vou deixar esse roxo, porque eu não quero que ele fique muito escuro, senão eu não vou conseguir ver os dados. Tá bom. E a gente vai aplicar somente esses dados valores. Então, seleciona OK. Para essa cor ficar aplicada, a gente vai vir aqui em elementos da célula e selecionar a cor da tela de fundo. Mas se você quiser modificar a cor, seleciona FX, seleciona cor roxo. No caso aqui, selecionar. OK. Vai ficar assim seu gráfico. Agora a gente vai modificar o título. Anotação desse. Então a gente vai agora criar uma quantidade de usuários. A gente vai fazer uma quantidade de usuários por cidade. Então a gente vai usar um gráfico clusterizado lateral. Eu vou dar uma diminuída aqui nos nossos dois gráficos. Aí no eixo X e no eixo Y eu vou colocar na cidade. Prontinho. Adicionar o estado para ser a legenda para a gente saber quais dessas cidades fazem parte do DF do Goiás. Então a gente vai arrastar o estado para a legenda aqui. Pronto. A gente vai modificar o título. De usuários por cidade. E a gente copia a formatação aqui. Deixa eu pegar o mesmo gráfico clusterizado para a gente fazer renda por cidade. A cidade no Y. E a média de renda no eixo X. Aqui está como soma, a gente vai mudar para média. Então, o novo Gama tem uma renda familiar maior do que o Brasil. Então, pessoal, ao final vocês têm que ter 9 visuais, que são esses, na aba de perfil de usuário. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a como montar a aba de perfil de acervo e, consequentemente, a próxima aba de perfil de implante, tá bom? Obrigada e até a próxima.